Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. O título da mensagem: O que Jesus faria? Meu irmão, pergunta, meu irmão, tu sabe quem é a única pessoa que pode fazer tu te afastar de Deus? E com isso ficares impedido de usufruir daquilo que Deus tem preparado para a tua vida? Eu acho que tu és perfeitamente capaz de responder a essa pergunta. Por mais que a gente tenha na nossa vida alguém que nos perturba, alguém que nos incomoda, alguém que se torna uma verdadeira pedra dentro do nosso sapato, um vizinho, um colega de trabalho, alguém da própria família, o irmão da igreja, o nosso chefe, aquela pessoa que tem o dom de te irritar, que tem o dom de te tirar do sério, enfim, que atrapalha a tua vida e te leva a fazer, dizer coisas que não são do teu feitio. Fazer com que a gente perca o controle. Acontece, meu irmão, acontece que isso é normal na vida de todo ser humano. Mas cabe a nós sabermos lidar com essas situações. Então, quando reagimos de forma inadequada, quando reagimos de forma desproporcional, devolvendo o mal com outro mal, estamos desagradando a Deus. Deus nos deu um modelo para a gente seguir, de como devemos reagir diante das mais diversas situações. Que modelo é esse? O modelo é Jesus. Então devemos nos esforçar o quanto estiver ao nosso alcance para reagirmos da mesma forma, ou pelo menos parecido com que Jesus reagiria. Eu sei que é difícil oferecer a outra face, é difícil sofrer calado, é difícil amar a quem nos prejudica, é difícil orar pelos nossos inimigos. É difícil reagir como Jesus reagiria. Colocando Jesus no nosso lugar, talvez possamos ver como devemos reagir, baseado naquilo que conhecemos dele, baseados na personalidade, no caráter de Jesus. Então, irmão Sérgio, tu está querendo dizer para nós que nós devemos ser iguais a Jesus? É impossível ser igual a Jesus, porque santo e perfeito só Ele. Mas podemos tentar imitá-lo, procurar agir o mais parecido possível de como Ele agiria. Afinal, nós fomos criados para sermos semelhantes a Ele, já que somos filhos do mesmo Pai. Então, meus irmãos, todas as vezes que reagimos diante de uma provocação, diante de uma contrariedade, diante de uma perseguição, diante de uma situação desfavorável, diante de um prejuízo causado por alguém,
devemos procurar qual a maneira de reagir sem causar tristeza ao coração de Deus. Se procurarmos imitar o jeito de Jesus reagir, certamente estaremos agradando a Deus. Mas se agirmos movido pela emoção do momento da raiva, se agirmos com a intenção de nos vingar, se pagarmos o mal com outro mal, talvez até maior, estaremos desagradando ao nosso Senhor e assim nos afastando dele. Somos nós mesmos, respondendo à pergunta do início. Somos nós aquela pessoa que pode fazer com que nos afastemos de Deus. Ninguém mais é responsável. Não é o chefe, não é o vizinho, não é o cunhado, não é o irmão da igreja, não. É a gente mesmo. Só depende de nós. Para isso, temos que conhecer Jesus. Porque como é que nós podemos imitar uma pessoa se não conhecemos essa pessoa? Não é culpa do diabo também, não. Ele até colabora, mas devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não é isso que diz na palavra de Deus? Somos nós mesmos que nos afastamos de Deus devido às nossas próprias atitudes. E somos nós que podemos nos aproximar cada vez mais de Deus através das nossas próprias atitudes também. Então, se você está enfrentando algum tipo de dificuldade num relacionamento com alguma pessoa, pense: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? Não tem o que fazer? Às vezes não tem. Então ore. Ore e peça para que Jesus lhe mostre qual caminho deve seguir, qual atitude deve tomar. Confie e aguarde que você vai ser iluminado pela sabedoria do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.